Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro, e agora começa o Conexões. Nós vamos falar sobre os riscos de cirurgias plásticas em jovens. E também temos dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Deixa eu falar boa tarde de novo, né? É a data do dia, hoje sexta-feira, dia 1º de novembro, primeiro dia do mês. E a gente tem os mesmos conteúdos, só a data que estava errada, viu? E seja bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha ao vivo pela TV UFG e também que nos assiste em qualquer dia e horário no nosso canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, olhos castanhos e tenho ao meu lado esquerdo o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro entre nós dois. É nela que agora aparecem o nome e a logo do programa e que daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e as nossas matérias. Bom, mas a gente começa com o nosso giro de notícias. As enchentes na Espanha causaram a morte de pelo menos 158 pessoas até o momento. 155 mortes foram confirmadas somente na região leste de Valência. O desastre natural foi o mais mortal da Espanha. E os danos causados pela tempestade na noite de quinta-feira e na manhã de quarta-feira relembraram as consequências de um tsunami. Bom, e agora falando aqui do Brasil, ontem os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. Lessa foi condenado a 78 anos de prisão e Queiroz a 59. O júri entendeu que eles são culpados de duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra a assessora de Marielle e receptação de veículo que foi usado no crime. Os dois réus também foram condenados a pagar uma pensão para o filho de Anderson, até ele completar 24 anos de idade. Eles devem pagar também 3,5 milhões de reais em indenizações por danos morais para o filho e a viúva de Anderson e para a filha, a viúva e a mãe de Marielle. Os acusados de serem mandantes dos crimes são os irmãos Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O delegado Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é acusado de ter prejudicado as investigações. Os três estão presos e serão julgados em um processo paralelo no Supremo Tribunal Federal. E ainda sobre justiça, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu suspender os pagamentos feitos pelo Estado para o laboratório PCS Saleme, que foi responsável por autorizar o transplante de órgãos com HIV, o que levou à infecção de 6 pacientes transplantados. Somente por meio de termos de ajuste de contas, que são pagamentos feitos sem contrato, a empresa teria recebido mais de R$1 bilhão do Rio de Janeiro. De acordo com o TCE, os repasses do Estado para o laboratório continuaram sendo feitos, mesmo depois das prisões dos sócios. Durante as últimas 3 semanas, não houve qualquer ato administrativo determinando a suspensão dos pagamentos. Bom, e para finalizar esse momento inicial do programa, uma informação muito importante. Começam a valer hoje as novas regras para as transações via Pix, estabelecidas pelo Banco Central. As mudanças limitam os valores a serem transferidos por celulares ou computadores que não estão cadastrados. Bom, essa limitação é de R$ 200 por transação e R$ 1.000 na soma de todas as transações no dia.
Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele novo aparelho pode ser liberado para transações maiores. As regras são apenas para aparelhos novos, então quem já usa o Pix em um celular ou computador atualmente não será impactado, a menos que troque de aparelho ou queira usar uma outra chave. A medida pretende minimizar a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles que são usados pelo cliente para gerenciar as chaves e fazer transações. Bom, a norma também determina algumas medidas de segurança para os bancos, como, por exemplo, gerenciar riscos de fraude e identificar transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente. Bom, e agora a gente fala de saúde. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias plásticas, atrás apenas dos Estados Unidos. E a procura por procedimentos estéticos tem começado cada vez mais cedo, oferecendo riscos aos jovens que buscam intervenções cirúrgicas antes mesmo de completar 18 anos. Bom, entre a população geral, as lipoaspirações e cirurgias de mama são as mais comuns. Já o botox e os preenchimentos são os mais procurados entre os tratamentos não cirúrgicos. Mas para entender melhor quais os riscos das cirurgias plásticas em pessoas jovens, nós vamos conversar com o Paulo Renato de Paula, que é cirurgião plástico do Hospital Einstein, aqui em Goiânia. E ele conversa com a gente de forma remota e vai aparecer aqui na nossa tela. Olá, muito obrigada pela sua presença, doutor. Seja bem-vindo ao Conexões. Bom dia a todos. Obrigado, Camila. Obrigado para o Diego. Convite. Estou à disposição de vocês. Professor, doutor, gostaria de pedir que o senhor fizesse uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Perfeito. Sou branco, pele clara, cabelo grisalho, 60 anos, olhos verdes. Bom, para a gente começar, quais são os riscos de uma pessoa ainda em fase de desenvolvimento, né, na adolescência, antes dos 18 anos, passar por uma cirurgia plástica? É mais arriscado do que uma pessoa adulta passar por esse procedimento? Explica pra gente, doutor. Vamos lá. Eu não acho que seja mais arriscado. Eu acho que existem cuidados a serem tomados. Pessoas jovens, elas podem se submeter a um procedimento cirúrgico? Sim. Que tipo de procedimento num paciente mais jovem? Digamos assim, um paciente com ginecomastia. O que é isso? Aquela mama presente no homem e isso pode incomodá-lo, pode causar um incômodo importante na vida dessa pessoa. Então, acontece o bullying na escola, o paciente, ele, por exemplo, ele não consegue ir num clube tirar uma camisa, jogar um futebol de um grupo de camisas contra camisas, então ele não tira, não quer ir num clube, não quer ir numa praia. Outra situação que a gente percebe que é a presença de orelhas em abano, né? Isso não tem nada de errado, absolutamente nada de errado. Porém, crianças, muitas vezes, nas escolas, elas são cruéis, né? E acabam brincando muito, pegando no pé, que é o famoso bullying. Então, a partir dos 6 anos de idade, essa pessoa ela já pode operar a sua orelha em abano. Você tenta, dessa maneira, evitar um trauma na vida dessa pessoa. Então, existe essa indicação, por exemplo, nessa idade. Já a ginecomastia, o ideal é se pensar a partir dos 16 anos. Situações atípicas, por exemplo, que a gente pode pensar, uma pessoa com 15 anos, que ainda está em fase de evolução do seu crescimento, uma mulher, por exemplo, uma moça jovem, e a mama muito grande, isso pode trazer um transtorno importante na vida dessa pessoa, no seu dia a dia, no uso do sutiã, a pessoa se protege o tempo inteiro, além do peso, desconforto, dor na região cervical, dor na região lombar. Então, essa é uma situação atípica que se pode, até às vezes se deve operar um paciente nessas situações. Mas, de uma forma geral, às vezes chegam pacientes com 15 anos querendo operar o nariz. Eu não gosto de operar. Eu acho que ainda existe uma espera de uma maturidade física, mas mais importante do que isso, nem sempre essa pessoa ela tem um preparo emocional para realizar essa cirurgia. Eu costumo esperar até os 18 anos. Então, existem as situações que nós podemos mexer, por exemplo, a orelha em abano, como nós falamos, a ginecomastia, uma mama na mulher
pesada, grande, então isso pode já ser pensado em torno dos seus 15 anos, no caso da Samantha. Bom, doutor, falando não só das questões médicas diretamente ligadas à cirurgia, né, mas falando também de uma questão mais psicológica, o senhor mesmo citou, né, a questão psicológica quando falou de certas cirurgias, é importante a gente também pensar nessa juventude, como que ela tem se visto, né, se olhado no espelho, visto outras pessoas e outros corpos nas redes sociais, muitas vezes essa comparação faz com que os jovens queiram fazer cirurgias cada vez mais cedo, queiram mudar o corpo de forma muito rápida para atingir determinado objetivo. Isso também é preocupante, né, doutor? Perfeito. Eu acho que a rede social trouxe um universo muito grande, muito bom, muito positivo. A quantidade de informações que nós temos hoje, ela é muito rica, ela é muito grande. Mas nós temos, ao mesmo tempo, uma quantidade de informações boas como informações ruins. Informações que trazem coisas positivas e informações inadequadas. Dessa maneira, essa pessoa ela pode utilizar aquela parte que é ruim, que é colocado como tudo é bonito, todos os padrões, e eu acho que tem que se ter muito cuidado nessa indicação. Outra coisa que eu acho que é importante esse jovem ele está em formação física, emocional, psicológica. E algumas vezes essas pessoas buscam exatamente no Instagram, por exemplo, no TikTok, seja onde for, no Facebook, no YouTube, padrões de beleza. A realidade é que nós somos diferentes. Todos nós não somos iguais. Todos nós temos diferenças. Existe a beleza de cada pessoa. E você querer transformar aquela beleza que aquela pessoa tem, de repente ela precisa não, ela deseja um pequeno ajuste, é uma coisa. Agora, você buscar mudanças tradicionais, por exemplo, nariz extremamente arrebitado, a ponta muito fina. Então, isso é um risco que você pode trazer até mesmo para essa pessoa fisicamente. Bom, doutor, para a gente finalizar, uma orientação não só para jovens que buscam por cirurgias plásticas, mas para qualquer pessoa que busca cirurgias plásticas, né? Como essa pessoa deve tomar a decisão, por exemplo, pelo profissional. As pessoas às vezes olham só os números das redes sociais, né? Quantos mil seguidores aquele profissional tem, mas o que além disso é preciso se olhar. E também, a gente sabe que algumas pessoas preferem fazer várias cirurgias ao mesmo tempo, até para economizar. Isso também pode ser arriscado, é melhor separar essas cirurgias em dias, em momentos diferentes. Dá essa orientaçãozinha para a gente, doutor. Precisa na sua colocação em relação à escolha do profissional. Foi ótimo você ter tocado nesse ponto. Como é que você escolhe um profissional? Jamais escolher pela rede social, jamais escolher pelos resultados que ela posta de antes e depois. Foi liberado apenas recentemente para você fazer postagens, tá? Até certo tempo atrás isso não podia, isso era uma infração do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, mas muita gente postava. Então, isso é um risco que as pessoas procuram resultados através dali. Então, procuram um profissional pela quantidade de seguidores, quantidade de curtidas, a fotografia que a pessoa está colocando. A gente sabe que existem situações que, como mudança da iluminação, você tem Photoshop, você pode posições diferentes, você pode manipular essas fotos. Então, eu acho que é muito temeroso a pessoa procurar um profissional por ali. Como é que você acha um profissional preparado, sério, gabaritado? Primeiro, eu acho que você tem que ir numa consulta, seja ela online, seja ela presencial, até mesmo se o paciente tiver decidido por uma consulta online, em algum momento tem que passar pela consulta física, presencial. Olhar no olho desse profissional, não querer ouvir o que você quer. Há poucos dias atrás, uma paciente, ela foi já em 3, 4 médicos de uma determinada cirurgia que eu não faço, e ela quer ouvir o que ela quer e não o que o profissional tem que falar de uma forma adequada. Então, acho que você tem que ouvir, entender a cirurgia, saber que existem as complicações que são raras, mas elas reais, existem, mas são muito raras, principalmente em determinados casos. Saber como é que é essa recuperação, essa evolução, e isso é uma coisa importante para se preparar para o jovem, porque o jovem não tem paciência, ele quer tudo para ontem.
Então, tem que ter uma conversa muito clara, muito específica e direcionada para cada cirurgia. Essa é uma maneira. Segunda maneira, veja o currículo desse profissional. Conheça o currículo. Estude, sim. Isso você pode procurar. Hoje você acha tudo na internet. Você acha absolutamente tudo. Né? Eu brinco que até o nome do seu cachorro as pessoas descobrem. Doutor Paulo, Pois não. vou ter que interrompê-lo, porque infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Daria para a gente conversar muito. O senhor muito didático, as explicações muito boas. Agradeço, doutor, pela sua presença aqui hoje. A gente conversou com Paulo Renato de Paula, que é cirurgião plástico do Hospital Einstein aqui em Goiânia. Muito obrigada. Espero que a gente possa falar em outros momentos sobre outros assuntos também. Perfeito. Estou à disposição mais uma vez. Já estive aí previamente. Obrigado, Camila. Obrigado, professor Diego. Estou à disposição. Um abraço. Obrigada, abraço. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, um breakzinho. Daqui a pouco a gente fala sobre esporte e também sobre cultura. Estamos de volta com Conexões dessa sexta-feira, dia 1º de novembro. E agora o assunto é sério. Um relatório do Juizado da Infância e da Juventude, que foi divulgado pelo portal G1, aponta que a unidade Complexo 24 Horas em Goiânia, destinada ao acolhimento de crianças e adolescentes, está em condições precárias e apresenta um cenário de abandono, com buracos no teto, móveis quebrados e até camas sem colchões. Essa é uma casa de passagem que acolhe por até 72 horas crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social ou com vínculos familiares fragilizados. O acolhimento ocorre até que se viabilize o retorno dessa criança ou adolescente ao convívio da família ou, caso isso não seja possível, o encaminhamento dela para um abrigo. Antes, as crianças que precisavam ir para abrigos eram destinadas ao residencial Professor Niso Prego, que é a única instituição pública de acolhimento infantil por prazo maior aqui em Goiânia. Mas a instituição foi interditada há mais de 8 meses, depois de uma decisão judicial, por causa de problemas com estrutura e com quadro de funcionários. Por isso, agora só resta a unidade Complexo 24 Horas, que é uma casa de passagem de curto período, e com um prédio que é emprestado ao município. E a gente continua falando, claro, sobre essa situação na próxima semana para saber, se medidas serão tomadas em relação a isso. Bom, chegou a hora de sabermos o que há de novo no esporte, dentro do nosso quadro semanal, o Conexões Esportivas. Vem cá! Você sonha em ser jogador ou jogadora de futebol, mas não sabe por onde começar? E se eu te contar que você pode fazer isso agora mesmo, sem sair daqui de Goiânia? Mas antes de te dizer como, vou fazer a minha descrição. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco de média estatura e possuo cabelos e olhos castanhos. Bem, o projeto Passaporte para a Vitória atende mais de 4.000 crianças que sonham em ser atletas profissionais de futebol na capital goiana. A iniciativa é de Léo Moura, ex-jogador do Flamengo e do Grêmio, realizada por meio do instituto dele, junto com o Ministério do Esporte. Em Goiânia, o projeto tem 14 núcleos que abrigam meninos e meninas de 5 a 17 anos. Além disso, ele também contempla a inclusão de jovens que possuem necessidades especiais, como, por exemplo, o autismo. Todos os equipamentos utilizados pelos atletas, como os uniformes e as chuteiras, são entregues gratuitamente. Para eles, o projeto também oferece consultas médicas e odontológicas virtuais sem nenhum custo. Para obter mais informações, se inscrever e participar do projeto, basta acessar o site passaporteparavitoria.com.br. E saindo dos gramados para as quadras, vamos falar sobre basquete. A Liga Metropolitana de Basquete, mais conhecida como Limba, divulgou a tabela dos últimos jogos de 2024 de 7 categorias. São 8 no total, mas a Sub-19 já acabou com a Associação Esportiva Goiana Basquetebol, a EGB, se sagrando campeã após derrotar o Colégio Expressão. As demais categorias terão os campeões definidos até domingo. Para acessar a tabela do campeonato e ver as datas e locais das partidas, basta acessar o site esportegoiano.com.br. E esse foi o Conexões Esportivas de hoje. Agora, eu passo a bola novamente para vocês no estúdio. Te agradece o Matheus pelas informações. Bom, e agora a gente fala sobre as chuvas fortes, que têm caído
nos últimos dias aqui na cidade. De segunda até ontem, quinta-feira, a Comurg removeu 63 árvores que caíram em diversas regiões de Goiânia por causa dessas fortes chuvas. A companhia tem dado prioridade à retirada das árvores que estão sobre veículos ou que estão bloqueando vias. E elas realizam a remoção total posteriormente, né? Então é possível ver aí pela cidade alguns restos dessas árvores. Bom, e o setor central foi o mais atingido nos últimos dias, com 8 quedas em trechos das avenidas Goiás, Tocantins, Anhanguera, Paranaíba e também na Rua 8. Bom, devido à grande quantidade de chuva nos últimos dias, o número de árvores caídas aumentou consideravelmente. Entre os dias 1º e 29 de outubro, foram registradas 148 quedas e 106 galhos de grande porte também caídos. Bom, e a remoção dessas árvores e galhos continua durante o feriado de amanhã, né, de finados, e também no domingo, já que há previsões que indicam mais chuvas nos próximos dias. Caso você veja alguma árvore caída em via pública, entre em contato com a Comurg. Os telefones vão aparecer aqui na tela para você. Esse é um telefone para você ligar, 62 3524 8500, 62 3524 8500, ou então você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp e o número também está aqui na tela, 62 99855 8555, 99855 8555. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, né, de sexta-feira, a gente tem várias dicas culturais na nossa agenda. Olá, boa tarde para vocês que estão ligados na nossa programação. Hoje eu trarei algumas dicas de eventos que vão acontecer em Goiânia nos próximos dias. Mas antes, vou fazer a minha descrição. Meu nome é Isis Borges, eu sou uma jovem mulher branca de olhos castanhos, cabelos cacheados loiros e uso óculos. E agora começa mais uma agenda de eventos. Até domingo é realizado o Morcego Vermelho Goiás Film Festival, uma mostra que conta com exibições de filmes, concurso de cosplays, lançamento de livro, palestras e bate-papos. O evento começa às 3 da tarde e promete levar o nível do suspense e do horror em Goiânia, trazendo o melhor do cinema fantástico para a capital. Os ingressos são gratuitos e devem ser adquiridos previamente na plataforma simpla.com.br. E no dia 5 de novembro, a atriz e escritora goiana Ana Clara Paim chega a Goiânia com a turnê O Mundo Que Eu Vejo, que já passou por grandes cidades como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. O espetáculo será realizado no Teatro Goiânia, com 2 sessões, uma às 7 da noite e outra às 8h30 da noite. A entrada é gratuita, mas os ingressos também devem ser retirados com antecedência pelo Simpla. E o evento convida os espectadores a doarem absorventes para a ação de dignidade menstrual, em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade social. E para finalizar a agenda de hoje, temos um evento para toda a família. No dia 9 de novembro, a praça de alimentação do Passeio das Águas Shopping será palco para a chegada oficial do Papai Noel em Goiânia. O evento dá início às comemorações natalinas do shopping, com um espetáculo repleto de música, luzes e personagens temáticos, o que promete criar um ambiente natalino e festivo tanto para adultos quanto para crianças. E essa foi a nossa agenda de eventos de hoje. Até logo e tchau, tchau! Oi, antes da gente se despedir, tem uma sugestão, né, um convite para você. Se quiser entrar em contato com Conexões, mandando suas sugestões, suas críticas ou seus elogios, manda uma mensagem no WhatsApp, 62991811406, como aparece aqui na sua tela. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e Twitter não, né? X. Me esqueci que já tinha mudado de nome há muito tempo. Então, se você quiser, começa a seguir os perfis da TV UFG nessas redes sociais, curte, comenta, compartilha as nossas publicações. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua presença e a sua companhia e te convidando a estar aqui mais uma vez segunda-feira, meio-dia, para mais um Conexões. Muito obrigada, bom final de semana, até mais, tchau, tchau!